Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos, neste momento, fazer o nosso evangelho de hoje, felizes da vida, não é? Muito bonita a noite, muito linda a noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus, porque deles é o reino dos céus. O que será pobres de espírito? É que as pessoas, às vezes, que se julgam cultas, ou inteligentes, ou coisa semelhante, se acreditam, às vezes, superiores aos outros. E Jesus deu uma atenção às pessoas simples, às pessoas que buscavam a simplicidade e a humildade. Essas pessoas que às vezes se julgam muito sabedoras, acham o mundo invisível, é uma coisa sem sentido, porque na verdade não querem admitir um poder extra-humano, porque isso rebaixaria seu orgulho. É isso porque às vezes tem sorriso de desdém por tudo que não seja o mundo visível e tangível, porque atribui-se demasiada inteligência ou poderio ou muito conhecimento e acham as pessoas simples boas para isso, para estas crenças que na verdade não levam muito a sério. Então, digam o que quiserem, observa Kardec, elas terão que viver as mesmas coisas que os outros terão que viver. O fenômeno da passagem da morte, não é? Que é a morte física, terão que viver as reencarnações, terão que viver a ideia de Deus, do mundo espiritual e de tantas coisas que vai colocar a virtude e a humildade inclusive como uma virtude importante, como algo fundamental para a nossa felicidade. Tem um texto aqui, Instruções dos Espíritos, chamado O Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja esta graça que nos dá. Assim podemos ajudar vosso adiantamento. Que Deus vos ilumine, vos ajude a tornar compreensíveis o que eu disser e me conceda a graça de pô-lo ao alcance de todos. Todos vós encarnados e desencarnados que procurais compreender a vontade de Deus, para que ela brilhe aos vossos olhos. A humildade é uma virtude esquecida entre vós, às vezes. Os grandes exemplos são pouco seguidos. E, sem humildade, como podereis ser caridosos com o vosso próximo? Porque este sentimento de humildade nivela os homens. Nivela quer dizer, coloca todos em igualdade, mesmo com suas diferenças, e os encaminha para o bem, para a ajuda mútua. Sem a humildade, podeis ficar com virtudes que não tens, e terias o hábito de ocultar-se e as suas dificuldades. Lembrai-vos de Jesus, que era humilde e fez tanto bem à humanidade. O orgulho é um terrível adversário da humildade. Se Cristo prometeu o reino de Deus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra, desde seu tempo, imaginavam que títulos e riquezas os recompensariam. Não compreenderam que o invólucro do pobre é o mesmo do rico.
O Criador fez 2 espécies de homens? Claro que não. Tudo quanto Deus fez é sábio. Então, aqui ele vai exortar todos nós a valorizarmos as situações mais simples. Vai dizer, tem uma parte linda que ele diz com uma moça, pobre moça, devotada aos trabalhos, entregue a privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Confia em Deus, Ele não te abandonará. Tu pensas que as felicidades do mundo são assim, flores? São flores de um dia. Se soubesses quantas lágrimas e dores se ocultam sob estes vestidos tão ricos, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra que parece feliz, preferirias tua humildade e tua pobreza? Conserva-te pura aos olhos de Deus. Meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar os homens as suas leis que eles esquecem? O Consolador, esta volta já. Aí ele vem dizer assim, viemos nós espíritos preparar o caminho para que possais modificar a face da terra. Não permaneçais insensíveis às vozes dos espíritos. Voltai-vos para Deus, para o Cristo planetário, e trabalhemos com alegria, entoando o cântico de agradecimento a Deus e a Jesus por sua inesgotável bondade. Hoje nós vamos fazer do nosso Evangelho realmente um cântico de alegria, porque vamos falar do Francisco de Assis, que era o Espírito João Evangelista, não é? A gente até ia ler os prolegômenos, que quer dizer uma espécie de introdução, não é? Do livro dos Espíritos, que é assinada por por João Evangelista, que é o Francisco de Assis. Por isso, a gente sabe que o Francisco de Assis, que é o mesmo Espírito João Evangelista, não é? Que foi o discípulo que não negou Jesus, ficou do lado de Maria, passou a viver com ela até o fim da sua vida em Éfeso, como a gente contou na história de Maria. Então, o João Evangelista, ou Francisco de Assis, que depois reencarnou como Francisco de Assis, ele é o mesmo espírito, ele participa da falange do Consolador, quer dizer, do grupo que, coordenado pelo Espírito Verdade, que é Jesus, vem ajudar Kardec a colocar para a humanidade, vamos dizer, coisas que ajudam a compreender o que Cristo disse. Jesus dissera que quando as pessoas esquecessem do que ele dissera ou não praticassem a sua lei de amor, ele mandaria o Consolador. E o Espiritismo é esse Consolador prometido, que fala das palavras do Cristo, de uma forma que o mundo precisa. Vamos hoje abordar o Francisco. A gente vai utilizar várias vezes falar de Francisco de Assis, porque a história dele é muito linda. É muito linda a história dele e não dá para abordar tanta coisa num momento só. A gente vai partir hoje de algumas, vamos dizer assim, eles chamam os estudiosos biógrafos de as categorias de Francisco, quer dizer, as grandes estruturas do pensamento dele, as coisas que ele, vamos dizer, que eram muito comuns à vida dele e se espalhavam como, vamos dizer, histórias fundamentais, como a gente chamaria hoje, ou notícias que por ele vinham de sua compreensão de Jesus e de Deus. Uma das coisas mais importantes era a ideia de irmão. Eu vou deixar para terminar com esse poema Cântico do Irmão Sol, ou das Criaturas. Vamos só dizer uma coisa. A ideia de irmão
era muito potente naquele tempo. Até hoje, as pessoas usam as palavras, a gente vai gastando as palavras e elas vão carregando, às vezes, significados com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades. Aí, às vezes, as palavras até se gastam e a gente precisa... às vezes muda a palavra, muda o contexto, ou reconceitua, quer dizer, diz a palavra com o sentido que a gente quer que seja trazido. A palavra irmão para Francisco, ela trazia aquela igualdade que as pessoas naquele tempo não tinham. Um tempo de cruzadas, em que as pessoas inventaram as cruzadas. Aqui tem uma análise sobre isso, os biógrafos inventavam para poder dizimar parte das populações, porque queriam manter os poderios, não é? E aquelas populações, vamos dizer assim, do interior, elas vinham famintas para as cidades. E aí eles também queriam novas terras mais para o Oriente, por isso inventaram que iam tomar os lugares santos ou sagrados. Então as cruzadas duraram 180 anos de guerras. Foram uma das guerras mais cruéis que a humanidade viu. Então, a palavra irmão nesse tempo, considerar o outro igual, era uma revolução por si só. Era uma revolução de amor, né? Então, tem uma, com relação a este cântico do irmão Sol, quer dizer, ele coloca a palavra do irmão, coloca a palavra irmão Francisco para todas as criaturas do universo. Ó, cântico do irmão Sol, ou das criaturas. Quer dizer, sol, lua, água, gente, todos eram seres de Deus. E a gente precisava amar tudo isso. Essa música ele escreveu, é um poema de rara beleza que ele ditou. Por que ele ditou? Ele pediu um frade que escrevesse porque ele estava num momento de intensa dor. As suas resistências pareciam não mais segurá-lo na terra. Já estava próxima a sua desencarnação. Ele já não aguentava nem escrever. Então ele ditou o poema, já, vamos dizer, sofrendo dores que a gente nem pode avaliar. Ele foi tendo problemas com o corpo inteiro, não é? Não vamos contar alguns dos episódios dramáticos com relação a isso, porque a gente vai selecionar hoje a alegria. E esse aspecto aqui, do irmão, que é um aspecto que a gente precisa. Então, Cântico do Irmão Sol ou das Criaturas é uma louvação, é uma ode, quer dizer, um cântico pela alegria e para a alegria. Ele diz Joana de Ângeles, que ele diz que ele fica blindado na difícil tarefa dele, porque ele era filho do comerciante mais rico de uma cidade da Itália, chamada Assis, não é? Do Pedro Bernardone. Então o homem, inclusive ele chegou a viver como jovem, assim, dentro dessa riqueza. Depois é que ele rompe, e tem toda uma busca de Cristo aí, e ele escuta uma voz dizendo que ele vai reconstruir a igreja do Cristo, né? Reconstrói minha igreja, Francisco. E quando ele buscava também, porque para as coisas virem de lá para cá também a gente precisa buscá-las. Depois que a gente vai decidindo, a gente tem as confirmações. Mas a espiritualidade, ele buscou isso. Não vamos se deter hoje, como a gente disse. Vamos percorrer um pouco essa biografia. Aí ele vai fundar ele vai fundar um grupo no começo, depois é que fica uma ordem chamada franciscana, e a gente vai ver por quê. Não que ele quisesse, mas porque era um assinte naquele tempo em que o poderio da igreja era imensamente grande, e faziam as cruzadas, faziam as guerras, decidiam tronos. O Inocêncio III, com quem ele vai conversar, ele destronava qualquer rei. Então ele precisa, e aquela singeleza, ele já começou a ser falado, né, pela pobreza, que até hoje se diz pobreza franciscana, né, que ele fez o voto de pobreza, e isso caracterizava aqueles irmãos que viviam uma vida livre.
Para ele, livre era despojar-se de algumas coisas que aprisionavam. Os frades que viviam com ele, essa visão de cristianismo, essa vida prática de cristãos, eram pessoas nobres e ricas como ele, que tinham renunciado. Ele diz praticamente todos, eram pessoas que tinham condições e que haviam rompido e com isso de forma a buscar a compreensão do Cristo na própria vida. Então, o texto dele diz coisas assim: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que no céu formastes clara e preciosas e bela. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo azul sereno ou nublado, por todos os tipos de tempo, pelo qual as criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. E ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações, sustentando a paz. E vai continuar falando coisas assim. Então, ele se considera um irmão menor. Além dele colocar esse nome irmão para ser um tratamento que nivela as pessoas, já que a igreja, nenhuma pessoa da igreja vivia esse tipo de relação e nem as pessoas socialmente viviam essas relações. Haviam esquecido a mensagem do Cristo, mesmo as que viviam em torno dela. Não é? Hoje a gente sabe que isso é uma mudança muito profunda, se considerar igual ao outro, qualquer outro que seja. Num tempo em que a gente está, aqui sou eu falando, no tempo em que há tantas guerras por etnias, a gente pensou que isso não voltasse mais. Preconceitos, né, por cor, né? Uma coisa, nós já fomos tudo isso. Nós não somos nada mais que ninguém. Às vezes, supremacia na questão de gênero, homem e mulher, e também de pátrias, tal é mais desenvolvido. Meu Deus, não é? A ideia de irmandade e solidariedade, que é uma ideia que vem junto com essa, ela é profundamente humana e traz de volta esses ideais que João Evangelista vivera naquele cristianismo primitivo como discípulo de Jesus. Então, ele se chamou irmão menor, frater minor, irmão menor, que no tempo de todas aquelas cruzadas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeira em 1096, a oitava em 1274, é fogo, né? Percorreu, foram 180 anos, mas foi do século XI ao século XIII. Então, a ideia também de servir ao Cristo mudava a ideia de servir. Porque desde o tempo dos gregos, tanto as mulheres como os escravos eram desconsiderados porque eles trabalhavam com as mãos. A elite sempre se julgava merecedora de não trabalhar. E nisso
as hierarquias se aprofundavam, as problemáticas do orgulho ficavam sendo repetidas reencarnação após reencarnação. Graças a Deus que quando a gente vai adquirindo lucidez, a gente escolhe mudar isso. O problema é que algumas coisas dessas deixam traços, né? E a gente faz um esforço que tem que ser maior para mudá-los. E quando a gente prepara a reencarnação, a gente não pede uma coisa muito radical, para que a gente não se perca, não seja uma prova grande demais. Então, a ideia de liberdade de Francisco era uma ideia associada ao despojamento, uma ideia associada à possibilidade de não se aprisionar pelas convenções sociais, pelas posições sociais, por estas coisas. Quando ele foi pedir para ser assim, porque eles iam persegui-lo, né? E ele foi falar. Sabe quem o defende? Para você ver como quando a gente diz que é um xadrez montado, quem tem tarefas coletivas, é porque é. Um chamado Cardeal São Paulo foi o único que disse para o Papa Inocêncio III para ele deixar o Francisco dar a liberdade a Francisco de Assis de servir como ele desejava a Jesus, com o seu grupo que vivia o Evangelho de tal forma, com sua pobreza, que trazia a imagem de Jesus para nos lembrar dos seus sentimentos mais profundos de solidariedade e humildade. Então, ele não queria fazer uma ordem, mas eles só deixaram assim. E quem defendeu, a única pessoa era Emmanuel, uma reencarnação do Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que escreve tantas coisas belas hoje. Ele era o cardeal de São Paulo, que chamava. E ele defendeu a ideia. Isso foi fundamental, foi a única pessoa. E um sonho que esse Papa Inocêncio teve, um sonho muito forte, em que as paredes da igreja estavam ruindo e um mendigo, porque assim ele foi a pé, foram 178 quilômetros que Francisco percorreu de Assis até Roma para falar com esse Papa, para que ele deixasse ele vivenciar o cristianismo como uma pessoa pobre. Que ele falava de Jesus nas praças, em todos os cantos, mas ele não queria nenhuma ordem, não queria estar dentro ele queria justamente modificar a visão de Cristo, mas o máximo que ele conseguiu foi isso, que tivesse uma ordem para botar um nome assim, disser, deixa tudo lá e que ele se vire, né? E ele sonhou, esse Papa Inocêncio III sonhou que Francisco, que a igreja ia cair e que um mendigo, e ele estava chegando lá como mendigo, né? Deve ter chegado exausto, quase 200 quilômetros a pé, né? Então, esse mendigo sustentava as paredes da igreja e evitava que ela caísse. Ele ficou tão impressionado que ele deu a ordem para eles viverem livremente como irmãos da chamada Ordem dos Frades Menores. Mas ele queria só servir Jesus. E isso teve problemas, porque chegou uma hora, mais para o fim da vida, que aí é que entra a influência de Clara de Assis ou Joana de Ângeles, quando Francisco de Assis, ele ficou preocupado porque teve um movimento, e aí podíamos falar muito desse movimento, um movimento para que os próprios franciscanos pudessem levar os dotes dele, ou seja, fazer tipo assim, suspende e manda um misto quente, quer dizer, vamos ser franciscanos, a gente aprendeu muito com Francisco de Assis, mas vamos trazer nossas riquezas, porque viver com pobreza é muito difícil, e trabalhando para se sustentar e para comer. Então, houve um movimento e ele ficava ardorosamente defendendo os ideais. E nesse sofrimento ele conversa com Clara de Assis, que nas horas mais chaves, a gente vai dizer essa, mas há inúmeras, ela o orienta
para você ver que mesmo ele sendo hierarquicamente, assim, inclusive certamente espiritualmente, um espírito de uma envergadura muito grande, ele conduzia, ela reencarnou para ficar perto dele e aprender o evangelho como ela queria. Então era um espírito que sabia dialogar e sabia aprender com outra pessoa, não é? Então ele escuta dela o quê? Que ele não se apegasse àquela posição dele e aquele ideal de manter a ordem franciscana dentro da pobreza, que afrontava toda a forma como a igreja vivia o cristianismo. Isso poderia, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer, que era a vivência dele, já era uma coisa conhecida no mundo. E era para isso que ele tinha vindo fazer, era isso que ele tinha vindo fazer. Ela tinha essa percepção, ele sempre o dissera, mas na hora, quando ele viu que tudo que ele tinha construído dentro da ordem, porque ele teve que construir essa ordem franciscana, já estava desmentindo tudo que ele tinha plantado, ele ficou um pouco, não é? Teve aquele baque, e ela que o ajudou. Então, ela era muito, muito interessante a relação dele com ela, até hoje. Ela diz num livro que ela, mesmo trabalhando na Terra, ajudando, agora ela deve estar perto de reencarnar, a Joana de Ângeles. Eu não sei se é 2025 ou 2030 que ela vai reencarnar, e ele depois, Francisco de Assis. Ela vai reencarnar no Brasil, e ele, ninguém sabe o lugar exato, mas é na Europa, seguramente. Então havia uma grande tônica que era a alegria. A gente queria focalizar, né, para não perder de vista, essa ideia de que ele ficava blindado dos espíritos inferiores por causa da alegria. Uma vez ele sobe numa igreja, um dos biógrafos conta, a lua estava tão bonita, tanto uma coisa, a alegria vinha tanto diante do dia como diante da noite. E a alegria não significava estar sem problemas, estar sem doenças. Por isso que ele faz a música mais bela, que é esse cântico do sol ou das criaturas, né? Do irmão sol ou das criaturas. Ele faz quando ele está numa extrema dor, para mostrar que a nossa alegria, de certa forma, deve transcender qualquer limite temporal ou de doença. Então, a alegria de viver é uma forma de estabelecer uma sintonia com o plano espiritual. A Joana de Ângeles diz, ela renova as paisagens interiores e pode ser encontrada nas coisas mínimas, desde o desabrochar de uma flor do campo até o balé dos astros, da lua. Aí sim eu dizia que ele ficou tão encantado com a beleza do luar, das estrelas, que ele correu assim, para mostrar às pessoas o que ele ia fazer numa noite assim. Ele subiu numa igreja, no campanário, que chama, que é um lugar alto assim, e lá tinha um sino, e ele ficou tocando, todo mundo correu, teve gente que correu quase nu e tudo, porque ele pensando que tinha acontecido alguma coisa, um incêndio no campanário, ou isso ou aquilo. Aí o pessoal perguntou, o que foi, Francisco? Ele disse assim, a lua está linda, olha, né? Então, é bonita, as histórias dele são lindas. A gente tem... Olhem só a lua, ele diz, levante os olhos. E ele acolhia as pessoas. Uma vez um rapaz chegou com uma angústia. Eu queria saber onde está o Francisco e não sei o quê, porque o Francisco deixou as coisas ricas e tudo, e eu queria saber. Ele segurou a mão dele, venha comigo. Era ele mesmo, venha comigo. Certamente foi a mostrar os campos, os pássaros. Quando ele ia falar de Jesus nas praças, que às vezes estava a revoada muito alta dos passarinhos, ele dizia, andorinha, espera aí um pouquinho, deixa eu falar de Jesus. Elas ficavam tudo quietinhas. Então, ele falava com toda a natureza e ela o ouvia pela altura espiritual dele também. Então, essa ideia do diálogo também é uma ideia muito importante, porque ele falava não só com as pessoas, mas falava com
falava com todos da natureza, a lua, as estrelas, os pássaros, as águas, os peixes, não é? E esse amor dele por tudo era um amor conectado com Deus. E ele teve pessoas muito lindas que o acompanharam. Não dá para falar de todas as coisas. Precisaríamos focalizar hoje essa ideia de irmandade, essa ideia de alegria e de compaixão. A palavra compaixão é com a paixão de partilhar, né? Compaixão, a palavra está dizendo partilhar a paixão da alegria, porque paixão é só o excesso, que é uma paixão que a gente diz de uma forma negativa, né? Porque a compaixão é você se compadecer, é você padecer com, mas também alegrar-se com, chorar com. Essa atenção ao outro, para que o outro seja parte de você, para que você possa partilhar o que você sente, o que você gosta. Uma vez eles estavam num jejum, aí o frade estava sofrendo, um deles. Aí ele, não, fica assim não, aí foi buscar uma galinha, matou, preparou, ele cozinhava bem e comeu com o frade. Então ele tinha uma alegria muito interessante. Tem umas coisas engraçadas na biografia dele que a gente acha muito importante. Então ele dizia assim, o evangelho é a boa nova, boas notícias geram alegria. O Francisco de Assis dizia, isso é Joana, que santo triste é um triste santo. E Francisco de Assis faz do riso e da alegria um ideal de espiritualidade e um comportamento típico da compaixão que é essa irmandade, essa solidariedade que Jesus falava, para que a gente pudesse vivê-la. Então vamos ficar por aqui e trazer essa alegria para todos os nossos dias. Muita paz.